No seu entendimento, qual o papel das organizadas, além de apoiar o time em campo? E aí, firmeza, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal DNA Preto e Branco. Hoje vamos falar sobre as organizadas aqui, certo? É um assunto meio espinhoso, né? Que geralmente quando a imprensa traz algum assunto é sempre um assunto negativo. Eles fazem questão de dar destaque sempre a cenas lamentáveis, esse tipo de coisa, né? Só que fora do estádio eles não contam o papel das organizadas, né? Hoje, especificamente, vou falar da Gaviões, né? E tudo que eu falar aqui é opinião, firmeza? Eu não tô representando a Gaviões, não tô representando nenhuma liderança da Gaviões, eu tô representando eu aqui, é minha opinião. Hoje eu vim fazer o papel de advogado aqui, certo, mano? É, tipo isso. Lógico, né, de forma figurada, porque a imprensa, né, não dá os méritos para a organizada, só os deméritos, né, quando é conveniente. Então, a organizada, além de apoiar o time em campo, ela tem várias funções aqui fora do campo, que muitas vezes não são faladas, muitas vezes as pessoas nem sabem, né? Então eu peguei cinco pontos aqui, vou desmiolar com vocês as ideias aqui, certo? E é isso, mano. Vamos embora. Pra começar, né? Nós que é da classe pobre, mano, o nosso estado de revolta já é natural, né? Então, lá no passado, lá em 1969, a Gaviões foi fundada, correto? Dentro de um contexto em que o presidente do Corinthians na época era o Vadir Elu, e ele fazia parte do Partido Arena, que na época era o partido que apoiava a ditadura. Então o Corinthians, que já é um time conhecido por isso, né, pela luta contra a ditadura, certo? A torcida organizada do Corinthians se criou para ser uma resistência a tudo isso, certo? E com o decorrer dos anos, isso vai ganhando, né, vai agregando outros segmentos, né, dentro da própria sociedade mesmo, e o negócio se esticou. E eu trouxe alguns pontos aqui pra gente trocar ideia aqui, certo? Puder se inscrever, acompanhar as outras redes lá também, firmeza? Deixar um like aí pra fortalecer. Essa semana eu vou tentar trazer uma bateria de conteúdo aqui. Conteúdos aleatórios, né? Aleatórios entre aspas, né? Isso aqui é assunto interessante também, né? Ontem eu vim falar aqui do Amarílio, acabei esquecendo de citar o nome dele no vídeo, olha só. E acho que o microfone não tava nem funcionando, então peço desculpa. Acho que dá pra escutar legal lá e, pô, cada hora é um problema aqui. Mas vamos aí, vamos que vamos. Vamos lá, eu coloquei aqui, a primeira questão aqui eu coloquei questões ideológicas, né? Que foi justamente dentro desse contexto da fundação da Gaviões, né? Que era para ser uma instituição de resistência, né? Além de apoio ao clube em campo, correto? Na época o presidente do Corinthians era o Vadir Elu, que para uns era adorado, para outros era odiado, né? Por questões extra-campo, né? Então a torcida se criou ali, certo? Com a ideologia já bem determinada, correto? E hoje as pessoas devem achar que o torcedor de organizada é analfabeto, é bandido, é vagabundo. Mano, você tem que sentar com alguém que faz parte da organizada, principalmente as lideranças. Você vai ver que são várias mentes pensantes ali, certo? E muita coisa que às vezes a torcida exige da organizada foge um pouco da alçada, né? Que uma delas é invadir o negócio lá e expulsar os caras. Não é assim, mano. Não é assim. Muita coisa que um CPF faz, o CNPJ paga, né? Então quando um torcedor joga um bagulho no campo, quem que responde? A organizada inteira, né? Uma coisa que isso aí tem que ser ajustado também, né? Porque não é justo, né? Toda a corporação ali, toda a instituição responder pelo ato de um ou dois ali, correto? Então não adianta ir lá invadir lá, porque vai dar ruim, mano, entendeu? Muitas coisas tem que ser tratado na inteligência, entendeu? Com estratégia, não é assim, na loucura. Aí então as questões ideológicas, né? Aí coloquei aqui, nasceu em um contexto a favor da democracia, em uma época que o presidente do Corinthians era o Vadir Elu, que era aliado do partido, filiado ao Partido Arena, um dos pilares da ditadura. Então o Corinthians nasceu desse contexto, né? Pra ser essa resistência que é até hoje, né? A organizada que representa o povo pobre. Aí eu sei que vai vir vir querer desvincular as ideias e tal. Firmeza, mano, firmeza, é opinião. Eu também não tô aqui pra também te convencer de nada. Firmeza? E uns sabe que eu tô falando aqui, mas faz questão de querer deturpar as coisas. Firmeza? Vamos lá. O item 2 que eu coloquei aqui é inclusão e pertencimento, né? Porque quando você faz parte de um grupo, né?
de uma instituição em que você é acolhido, isso aí já entra no item de pertencimento, né? Você se sente pertencente àquele grupo, logo você está aderindo às ideologias, logo essas ideologias você está trazendo até para sua vida pessoal, né? Que os princípios aqui é o quê? É esticar a mão ao próximo, né? Você tá no estádio lá vendo o jogo, mesmo que você não esteja lá na Norte lá. Quando sai o gol, mano, você abraça o cara que tá do teu lado ali como se ele fosse um conhecido seu e do outro lado, e é assim, mano, entendeu? O negócio une as pessoas, isso é legal, é interessante, a inclusão, né? E a inclusão, ela entra também na questão de... Não é só o fato de você estar lá, né? Não é só o fato de você, às vezes, ser um beneficiado em uma ação social. O fato de você ser o cara que tá beneficiando alguém já te faz incluso nisso tudo, certo? Você, sendo da classe C, classe D, quando você se junta com uma turma, sei lá, arrecada alimento, arrecada roupa, agasalho pra fazer uma doação e tal, né? Você tá ajudando ali, você se sente incluso, você tá ajudando os seus, correto? Então a inclusão também ela entra dentro desse item também, correto? Então vamos lá. No 2 aqui, né, participação de seus associados e não associados em eventos que englobem o futebol ou não, né? Porque boa parte da sociedade, boa parte pensa isso e boa parte sabe que não é isso, mas faz questão de propagar, né? É de má fé mesmo. Não é só o futebol, a organizada não tá só no estádio lá apoiando o time. Lógico que esse é o papel principal, né? Se tratando de futebol. Só que não, os caras fazem vários eventos sociais, culturais, eventos de lazer, dia das crianças, você pode ir nas quadras da sede, subsede. Não só da Gaviões não, firmeza, eu tô falando aqui pela Gaviões que é a maior tal, mas todas, camisa 12, Estopim, todas elas, mano. E torcedores de outros clubes aí podem confirmar isso, com certeza a organizada de vocês também fazem eventos, fazem ações sociais, porque quem que faz parte da organizada? Geralmente é o povo excluído, mano, certo? É o povo excluído. Não necessariamente que todos que fazem parte ali são da classe baixa, vamos dizer assim. Só que se o cara é da classe média, média alta ou alta e faz parte, é porque o cara tem a consciência de classe, pelo menos. Então, né, e vai ser bem-vindo lá, porque ali é democracia, todos são bem-vindos, desde que, né, tem essa consciência de classe. Então, né, a participação dos associados ou não, voluntários em ações e tal, isso faz a inclusão e pertencimento. Firmeza? Aí 3, ações sociais e filantropia. Coloquei aqui, promover ajuda e ações em prol aos mais necessitados, contando com seus associados e voluntários, aproximando o povo e passando a ideia de que a lealdade, humildade, procedimento, que é o lema, se faz necessário junto a essa consciência de classe, né? Então você vê que uma coisa vai puxando a outra, né? Hoje, eu sei que às vezes a pessoa, que nem as organizadas, elas fazem parte do carnaval também, né? Gaviões pioneira nisso. Aí vai vir sempre o mal amado, nem gosta de carnaval. Irmão, se você não gosta, é só você não colar, mano, entendeu? Não precisa você vir denegrir, diminuir, desmerecer, entendeu? Não, mano, é só você não colar, mano. Você não gosta, não vai, mano. Por simples assim, mano, entendeu? Então, né, ações sociais e filantropia, né? É um dos pilares também das organizadas, correto? Aí o item 4 que eu coloquei aqui, fiscalização e pressão no clube, né? Que é o que a gente viu recente aí, né? Que aí teve um monte de gente que ficou dodóizinha, né? Ai, meu Deus, não pode ir lá e tal. Firmeza, então. Vive aí com o Danoninho aí que você vai ver. Se os caras já fazem corpo mole com pressão, imagina sem, né? Então isso faz parte sim, porque, como eu falei, né? Não é justo os caras, viaja pra fora do estado, fora do Brasil pra acompanhar o Corinthians e ver os jogadores fazendo corpo mole dentro de campo, não pode cobrar mais? Por quê? Os caras é feito de açúcar? Qual que é? Né? Difícil, né? Você ter uma academia à sua disposição, né? A melhor alimentação possível, os melhores nutricionistas e tal, e você ficar metendo louco, metendo do perna dentro do campo. Então esse é um dos itens aqui, é fiscalizar e cobrar o clube. E a fiscalização, ela também entra no quê? Vamos colocar aqui. Coloquei aqui no item, né? 4. Apoiar sempre, mas cobrar quando for preciso. Não só jogadores, mas qualquer tirano que haja contra a instituição, direto ou indiretamente, né? Diretamente, geralmente, é a presidência, né? É um presidente de conselho, os caras mais influentes lá dentro, né? E indiretamente, pode ser os conselheiros, que às vezes nem os caras nem colam nas reuniões, né? Aí é fácil ser conselheiro desse jeito, né? Então, a organizada, ela serve também para pressionar esses caras. Não invadir lá, né, igual alguns imagina que vai ser. Não é assim, mano. Não é assim que funciona, entendeu? Cobrar esses caras pra que sempre o horizonte a gente veja o melhor pro Corinthians. Não o pior, né?
Tudo bem que é difícil, né? O sistema político do Corinthians não deixa isso. E também já abrindo um parênteses aqui, já que eu entrei no assunto de diretoria, tem gente que acha que a organizada ganha dinheiro do clube, ganha passagem. Irmão, isso não existe, mano. Isso não existe. Eu conheço vários caras que fazem parte da organizada, certo? E eu posso falar pra você com propriedade aqui que isso não existe, mano. Tanto que, se tivesse algum rastro que isso fosse possível, jamais você ia ver a torcida organizada cobrando ingresso para conselheiro, certo? Porque os conselheiros do Corinthians têm direito a 1 mais 4, ou seja, cada conselheiro tem direito a 5 ingressos. Aí você faz 5 vezes 300, são 1.500 ingressos, mano, certo? Isso aqui é um escárnio, entendeu? Então a torcida luta contra isso. Justamente por quê? Porque se é organizada, ela tem que arcar com seus custos, suas viagens e tudo mais. Então ela tem o direito sim de ver isso aqui com maus olhos e cobrar sim. Eu também acho isso horrível. Um ingresso, vá lá para o conselheiro, vá lá, firmeza? Vá lá. Se quer levar a família, quer levar os amigos, que compre, mano. Que pague o fiel torcedor, mano. Igual boa parte da torcida paga o fiel torcedor anos e anos aí. E às vezes, né, como foi na final lá da Copa do Brasil, não conseguiu nem comprar ingresso, por quê? Porque reservaram um monte de ingresso pra um monte de conselheiro arrombado do Corinthians, certo? Que não vai em jogo nenhum, aí quer ir na final. E os caras que tá indo jogo após jogo, fora de casa, em casa, aí na final os caras não conseguem ir, por quê? Porque os bonitão lá querem levar todo mundo. Ô, ajuda, né? Pelo amor de Deus. Então, a fiscalização, certo? E o quinto aqui, né, que é a incorporação do sentimento de amor ao clube, né? Quando você faz parte de tudo isso, naturalmente, mano, você começa a viver mais o clube, né? Seu sentimento começa a realmente, você sai de dentro pra fora, e às vezes a pessoa fala, pô, esse cara é louco, mano, louco pro futebol. Mano, sentimento não se discute, mano, entendeu? Tem cara que é louco por pastor, tem cara que é louco por político, não é? Não é assim? O cara é fanático por, sei lá, Fórmula 1, firmeza, mano, cada um com seus bagulho, mano. E futebol não é diferente, mano. E o futebol, queira ou não, engloba tudo isso, mano. Não é só futebol. Futebol não é só as 4 linhas, não é só dentro das 4 linhas. Isso engloba muita coisa, entendeu? Então, eu trouxe tudo isso aqui pra vocês entenderem que o papel da organizada não é somente ir no estádio, mano, né? Só que, claro, né? Você esperar a jornalista falar isso, não vai, esquece. E é isso. E aí nesse item 5, né, de incorporação do sentimento de amor ao clube, cada vez mais envolvido, mais a ideologia se faz presente e os princípios passam a fazer parte do seu dia a dia, dentro e fora do futebol, né? Então, você começa a ter princípios, né? A sua ideologia acaba você trazendo para fora. Então, aquela ideia de sempre ajudar os seus, sempre esticar a mão pro seu próximo, você acaba aderindo a ela pra sua vida, né? Você tira ela de dentro da instituição e traz para a sociedade e tenta acrescentar de alguma forma, né? E então, a organizada não é esse bicho papão que todo mundo tenta pintar. Quando tem algum evento isolado, algum fato isolado, é lógico, né, que eles trazem, né, que isso dá manchete, dá clique, né? Só que isso aqui ninguém fala, né? Então a gente, aos pouquinhos, vem fazendo nosso papel aqui de ir desconstruindo falácias, mentiras, né, que são contadas ao longo das décadas aí, são contadas até hoje, e endossada por um monte de gente que às vezes nunca nem pisou dentro de um estádio. Gente que às vezes nunca chutou uma bola, né? Hoje você vê os caras na imprensa lá engravatadinho, pá, comentando futebol, que você olha e fala, mano, ajuda, velho. E esse é o vídeo de hoje, certo, rapaziada? Amanhã eu vou ver se eu trago mais um conteúdo. Tá difícil, tô gravando de madrugada, como sempre. Então se puder se inscrever, deixar o like aí, ó, agradeço. E vai Corinthians!